Senhores telespectadores, eu já mais de uma vez tenho feito referência à correspondência que chega em grande número enfim, peço desculpa, mas não me é possível responder. Mas há muitas cartas que vêm de portugueses que moram longe do seu país e que me escrevem a falar e a fazer perguntas sobre a sua terra. Bom, eu a essas perguntas, quando posso, respondo. Tenho aqui uma carta que faz duas perguntas. Primeira pergunta: o que é que o senhor tem contra Famalicão? Segunda pergunta: de onde vem a palavra Famalicão? Quando à primeira, respondo com toda a abertura e sinceridade. Não só não tenho nada contra Famalicão, como pelo contrário. É uma das cidades portuguesas que eu mais admiro, pelas quais eu tenho mais simpatia. A razão por que não vim até agora é, como sabem, tenho vindo tantas vezes aqui ao norte, porque isto fica junto de uma área com muitas terras importantes e não tinha calhado vir a Famalicão. Mas a sua carta, obrigado por ela, porque venho cumprir o que sem dúvida era uma falta. Era preciso vir a Famalicão. Portanto, a primeira está respondida. A segunda: de onde vem a palavra Famalicão? Bom, eu essa não sei. E meu querido telespectador, se alguém lhe disser que sabe, enfim, ponha-se em guarda, porque se calhar não é verdade. É uma palavra misteriosa. Durante muito tempo contava-se uma lenda, e isso tinha escrito, há autores muito graves, muito sérios, que contam isso. Olhem, o Xavier Fernandes, nos topónimos portugueses, que é um belo livro, pois ele lá conta isso. Diz que havia um criado do Duque de Barcelos, que, casado com uma mulher chamada Mota, e que um dia passavam aqui, isto era tudo um deserto enorme, não havia um teto, não havia uma árvore, eles já iam com muita fome, e ele diz para a mulher: oh Maria, se a gente fizesse aqui assim uma lojita para as pessoas que vão de Braga para o Porto, ou que vêm do Porto para Braga, pararem, beberem um copo e tal, olha que a gente era capaz de ter futuro. E assim foi. Parece uma loja a que chamam a Venda Nova. A Venda Nova, o homem chamava-se Famelião, a Venda Nova do Famelião, e assim nasce Vila Nova de Famalicão. Que é espantoso, é como uma história destas foi dita, repetida, confirmada, e é completamente fantasia. Por isto, porque antes disto fazer parte total do Ducado de Barcelos, aliás, isto passou para o Condado em 1401, muito antes disso, no tempo do rei Dom Dinis, já se chamava Famalicão. Não se sabe, há outras hipóteses, há quem diga vem de famuli comes, famuli quer dizer os companheiros, comes do conde. Também não pode ser, porque comes não deu cão em parte nenhuma, então estamos aqui bem perto, Vila do Conde, não deu Vila do Cão, não pode ser. Quando a gente não sabe uma coisa, não há nada como isto, dizer não sabemos. Por enquanto, a origem do topónimo Famalicão é um mistério para todos. Agora, vamos lá falar de Famalicão, contar assim de uma maneira muito geral a história da terra. É uma história simples. Bom, naturalmente que isto remonta a tanto tempo, lá na pré-história já havia aí muita gente. Agora a terra como uma terra que vem a ser vila e uma vila que vem a ser cidade, pode-se dizer que nasce numa data e num ano certo. É em julho do ano de 1205. Eram grandes terras que pertenciam ao rei, grandes e boas, terras muito boas, e que o rei resolveu dividir em 40 lotes. O rei era o rei Dom Sancho I.
essa divisão do reguengo de Vila Nova entre os 40 povoadores é o facto, primeiro, é a primeira coisa que nós sabemos da história de Famalicão. E é um facto surpreendente por isto. O rei divide em 40 lotes, naturalmente, não deu nada aos povoadores, pelo contrário, exigiu. Cada povoador comprometia-se a pagar 1/3 de tudo quanto a terra desse e, além desse terço, tinha que pagar mais o dízimo para a igreja e tinha que pagar mais um bragal. Um bragal eram 8 varas de um pano branco, com uma urdidura de algodão, um pano ordinário, mas 8 varas. Pensem que a vara tinha 1,10 m, era isto. Portanto, 8 varas eram cerca de 9 metros. Eram as mulheres que estavam em casa a fiar o bragal para pagar depois o imposto. Os homens cavavam a terra. Pois bem, dos 40 moradores, nenhum falhou. Passados uns anos, passou aqui uma comissão das inquirições e contaram a população. Vieram a encontrar 40 casais. Quer dizer, cada povoador deu origem a um casal. Eu tenho aqui, na minha mão, 40 sementes. São exatamente 40 sementes. Sabem a parábola do bom semeador que o Evangelho conta? Diz que o semeador atirou a sua semente sobre a terra, mas das sementes que atirou, uma parte deu na rocha dura e não germinou. A outra ficou à sombra das grandes árvores e também morreu. Uma terceira parte vieram as aves do céu e comeram as sementes. E das 40, só 10 vieram a dar fruto. Aqui em Famalicão não aconteceu assim. Dos 40 povoadores nasceram 40 casais. Eu considero isto importante por uma razão. Diz-se muito bem, realmente Famalicão foi uma terra que teve sorte, porque estava ao pé de um eixo de estradas, era com um cruzamento, a terra era fértil, é verdade, mas penso que a semente contou muito. Em muitos outros pontos do território se verificavam essas circunstâncias do cruzamento de estradas. Aqui, essa pequena povoação vai crescendo rapidamente. A partir de 1410, o rei deu isto aos condes de Barcelos. E realmente esse período, desde século XV, XVI, XVII, XVIII, são 400 anos em que a gente não tem grandes notícias de Famalicão. 400 anos de submissão às estruturas feudais, de uma carga tributária certamente asfixiante, e a gente pouco sabe do povo de Famalicão. Mas quando vem a Revolução Liberal, eles conseguem logo em 1835 ser libertos da sua sujeição a Barcelos, ter uma Câmara Municipal própria, ser senhores do seu próprio destino. Ninguém para esta terra. Tem sido um crescimento incessante. Os 40 casais de 1205 são agora perto de 40 mil moradores. No concelho há 120 mil pessoas. Pouca gente sabe isto. Bem, eu exalto-me ao dizê-lo, mas isto realmente impressiona. Em todo o nosso país, tirando as áreas urbanas de Lisboa e Porto, não há nenhuma região com tão alta produtividade como este concelho de Famalicão. Porque aqui não foi a indústria que veio substituir a agricultura, não. A indústria implantou-se e é das mais progressivas do país. São aqui os têxteis, mas ao mesmo tempo a agricultura continua em cheio, a pecuária, os serviços, o turismo. É realmente uma parcela extraordinariamente fecunda.
primeiros moradores tiveram, desde o princípio, um aliado importante. Era a água, porque a região é atravessada por 4 rios. Para além corre o Oeste, para além o Ave, e há mais 2 rios, o Pele e o Pelhe. Estou-lhes a falar junto do Pelhe. Ora bem, estes rios trazem uma força motriz que foi aproveitada desde muito cedo. Vim mostrar-lhes este ponto por isto. Neste pequeno troço, aqui em 2 quilómetros deste pequeno curso d'água, no início do século passado, funcionavam 22 engenhos. Havia moinhos, azanhas, serrações para a madeira, pisões para o tecido, até o moinho de moer o enxofre. Em toda a região aqui do concelho havia mais de 300 engenhos hidráulicos, pondo a força da água a ajudar os braços dos homens. Como era a vida desses 40 primeiros moradores? Bom, eu penso que era uma vida de pobreza. E penso isso porque não há nenhum vestígio monumental, não há nenhuma grande casa, não há sequer nenhuma grande igreja. Eles tinham uma ermidinha, uma coisa pequenina, ao passo que aqui na região já havia belos templos. Eu vim aqui, olhem, estou a 10 quilómetros de Famalicão, a 10 quilómetros, a falar-lhes numa igreja românica que é magnífica. É a igreja de Santa Eulália, Arnoso Santa Eulália. É uma igreja lindíssima, tanto no exterior como no interior. Isto é uma coisa do século XII. Penso que isto será contemporâneo do nosso Dom Afonso Henriques, se é que não é anterior. Depois é claro que levou muita obra. Estão, por exemplo, a ver aqui, estas paredes têm vestígios de pintura. Eram frescos, tudo indica que são frescos do século XVI. Foram postos a descoberto quando fizeram aqui, os monumentos nacionais fizeram aqui umas obras de restauro, estavam ali encostados uns altares de talha, eles arrancaram os altares e, como em muitos casos aconteceu, por detrás dos altares havia frescos muito antigos. Neste caso eram 4 quadros que representavam aquele primeiro, a Anunciação, que é, como sabem, a invenção da Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça. Depois, embaixo, tinha ali a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Ainda hoje se vê. Daquele lado tem a visitação de Nossa Senhora, a sua prima, Santa Isabel. E embaixo, onde agora só vê em pedras, estava a glorificação da Virgem. Penso eu porque nunca a vi, porque acontece que este terreno é um bocado úmido e, apesar do edifício ter sido, e com toda a justiça, classificado de monumento nacional, nunca mais ninguém se preocupou com os frescos de Santa Eulália do Arnoso. O resultado foi que dos 4, aquele já desapareceu e os outros 3 vai-lhes acontecer o mesmo se não fizerem aqui uma intervenção. Estou a falar disto, eu nem sei qual é atualmente o serviço público do qual estes frescos dependem. O que sei
é que a partir do momento em que foram classificados como monumento nacional, pertencem-nos a todos. Eu sou uma parte muito pequenina de todos. Nós somos 10 milhões, eu acho que represento 10 milhões de avos. Bom, mas este 10 milhões de avos está a invocar o seu direito. Tenho direito a que não me deixem estragar assim o património histórico do meu país. Bom, mas as sementes multiplicam-se. Os 40 casais, passados 100 anos, eram já 100 e tantos. Passados 200, eram centenas. E a terra não chega para todos. Começa, sobretudo no século XVIII, a imigração. Saíram daqui milhares e milhares de jovens a caminho do Brasil. Bom, e isso é que abre um capítulo novo na história da terra, o capítulo dos brasileiros. O meu telespectador já viu que eu estou a falar numa casa muito bonita, com muitos ouros, muitas colunas, muitos marmoreados. É o palacete de um brasileiro, e de um brasileiro, de certo modo, é exemplar. Ele chamava-se Zé Francisco da Cruz Trovisqueira, acho que Trovisqueira se calhar até era alcunha, não sei, Trovisqueira, que raio de nome, Trovisqueira. Foi pequenino para o Brasil, trabalhou duramente, voltou com uma fortuna, soube aplicar bem essa fortuna. É esse homem quem cria aqui, no Val do Ave, a primeira fábrica de têxteis. Depois é aqui, na terra, presidente da Câmara muitas vezes, e mandou fazer este palacete. O palacete é muito bonito, há ali uma sala em que ele põe os seus ideais, o comércio, as artes, a agricultura. É realmente, o palácio acaba de ser restaurado como homenagem não só a esse homem, quando veio aqui o rei Dom Luís com a rainha Dona Maria Pia em 1861, esta era a casa mais bonita da povoação. Por isso, foi aqui que ficou o rei e a rainha. Bom, e o rei e a rainha, para agradecerem essa hospitalidade, fizeram-no barão, o senhor barão da Trovisqueira. O senhor barão da Trovisqueira foi presidente da Câmara, era um homem ilustre, sem dúvida. Ele depois veio a morrer, já passados os anos 90, a morrer na miséria. E na miséria porquê? É que exatamente ali por volta de 90 há uma crise bancária enorme, muitos bancos abrem falência e imensas pessoas ficaram sem nada. O barão da Trovisqueira nasceu pobre e morreu pobre. Deixou esta casa, a Câmara acaba de a restaurar com um gosto excelente, está exatamente como quando ele aqui viveu, e vai dedicá-la a museu em memória de um outro homem ligado ao Brasil, em memória do Dr. Bernardino Machado. O Dr. Bernardino Machado nasceu no Brasil, mas era filho de gente daqui. Era filho de um homem que também foi barão, barão de Joane, também barão, porque também ganhou uma fortuna do Brasil. Bernardino Machado, como sabem, foi por 2 vezes Presidente da República em Portugal e era um vulto exemplar. Bernardino Machado consegue conciliar 2 coisas que nem sempre andam ligadas. Era um forte sentimento progressivo, queria que o país andasse para a frente, não era lá de conservadorismos atávicos, nada disso, era um homem para a frente, mas era um homem com boas maneiras. Ele sabia que as boas maneiras, por si mesmas, são um edificante instrumento de progresso. Ficou quase no anedotário português
a delicadeza do Dr. Bernardino Machado. Fizeram-lhe muitos bonecos, muitas caricaturas. Estou-lhes a mostrar uma, ainda feita no tempo da monarquia, que tem o barrete frígio e o Dr. Bernardino. E esta legenda, Bernardino Machado, um achado para a República, mas um machado para a monarquia. E foi verdade. Homens com o prestígio universitário do Dr. Bernardino Machado, que tinha sido ministro do rei Dom Carlos e que ainda na monarquia, porque isto é que é importante, não foi depois da República que ele se fez republicano. Isso foi muita gente. Essa maneira de aderir quando o senhor já está por cima, isso é muito português. Mas Bernardino não fez isso. Ele, em 1905, foi eleito presidente do diretório do Partido Republicano e, portanto, foi apontado à execração pública. Aquele não é dos nossos, não queremos nada com ele. Bom, a verdade é que era um grande vulto, respeitado por toda a gente e, como lhes disse, por duas vezes, foi eleito Presidente da República. Aqui a terra presta-lhe um culto inteiramente merecido. Uma outra grande figura de Famalicão, que eu não posso deixar de recordar, é a do historiador Alberto Sampaio. O meu telespectador fica assim um pouco confuso. Grandes historiadores, mas a gente sabe Alexandre Herculano, Oliveira Martins, alguns dizem o Pinheiro Chagas, enfim, há uns nomes, e não figura o Alberto Sampaio. Bom, e todavia, as obras históricas do Alberto Sampaio são o que de melhor se fez até hoje em Portugal, mas a um nível que não foi ultrapassado, de história global, de história inteligente, de história que não se faz lá com uns documentozinhos, uma situação... Não. São visões globais do grande passado português. Tenho aqui aberto na minha frente um dos livros dele, um dos mais notáveis, As Vilas do Norte de Portugal. Ele era muito modesto, não fazia livros, publicava em revistas. Já depois da morte foram editados estes 2 volumes dos estudos histórico-económicos, que além das Vilas do Norte de Portugal têm outros trabalhos. Tem, por exemplo, as Póvoas Marítimas, o Norte Marítimo, o Minho Rural. São livros que, como digo, até hoje não foram ultrapassados. Foi uma figura que se apagou voluntariamente, ele não teve um papel político, por isso ficou na obscuridade. Tenho aqui na minha frente facsímile de uma carta que ele mandou ao Jaime Magalhães Lima e em que diz isto: se a gente não pensa nem discute, em que triste coisa se torna a nossa vida. Era um homem que pensava. Outra figura que não pode ser esquecida em Famalicão é o escritor Camilo de Castelo Branco. Estou-lhes a falar na casa de São Miguel de Seide, a casa onde ele viveu uma grande parte da vida, mais de 20 anos, e onde escreveu uma grande parte da obra. Ele escrevia, não era para ocupar docemente o tempo que ia passando.
Ele escrevia como quem combatia, como quem ganhava o amargo pão da sua existência, porque Camilo era pobre, era um escritor genial, escrevia noite e dia, ele deixou mais de 300 títulos e isso nunca o livrou da pobreza. Teve uma vida agitada, refugiou-se depois aqui, isto é a história de uns amores dele com uma senhora do Porto, Ana Plácido. Não vou agora contar isso porque qualquer dia vou-lhes fazer um programa chamado inteiramente O Romance de Camilo. Mas aqui ficou, tinha um filho que estava doente gravemente e ele próprio estava a perder a vista. Queria ler e já não lia, queria escrever e já lhe saíam gatafunhos. Chamou o médico oftalmologista e o médico não lhe deu esperança nenhuma. Este homem, que já não podia escrever, ia, portanto, morrer de fome. Sentado naquela cadeira, atravessou a cabeça com um tiro. Camilo não morreu por falta de pão, morreu por falta de esperança.